Enquanto todos os olhares estavam voltados para gigantes como Tesla e BY, de uma pequena empresa japonesa, planejava silenciosamente algo grandioso em seu laboratório. Ninguém fazia ideia. E agora, ela fez algo que abalou todo o mercado global de veículos elétricos, por apenas 7 mil dólares americanos. Esta empresa lançou um veículo elétrico que está sendo discutido hoje, desde a sede da Tesla, na Califórnia, até o escritório da BYD em Shenzhen. Todos se perguntam o que há neste veículo que atraiu a atenção de milhões de pessoas. Quão avançada é sua tecnologia e como pode ser tão barato? Por que as pessoas estão comprando com tanta facilidade? E isso pode representar um sinal de alerta para uma gigante, como a Toyota. Hoje, neste vídeo, vamos entender as respostas para todas essas perguntas em linguagem simples. Então, antes de continuar, inscreva-se no canal para receber as informações sobre tecnologia em primeira mão. Antes de conhecermos o novo carro elétrico de 7 mil dólares americanos, vamos primeiro conhecer a empresa que surpreendeu o mundo ao lançá-lo. Sim, estamos falando da KJ Motors. Hoje, grandes corporações se assustam só de ouvir o nome KJ Motors, mas tudo começou em uma pequena garagem. No início, havia apenas um sonho: criar veículos que coubessem no bolso do cidadão comum e que não ficassem atrás de ninguém em termos de tecnologia. Há cerca de 2 décadas, 2 amigos fundaram a KJ Motors em uma pequena cidade do Japão. Inicialmente, eles consertavam scooters e motocicletas antigas, e de vez em quando faziam alguns experimentos. Mas o sonho deles não se limitava apenas a consertos. Eles haviam decidido que um dia fabricariam um veículo que todos pudessem comprar. Por isso incluíram KG no nome da empresa, que significa afiado e verde. Representa alguém que sempre pensa de forma inovadora e também se preocupa com o meio ambiente. Nos primeiros anos enfrentaram muitas dificuldades: falta de financiamento, pressão de grandes concorrentes e a conquista da confiança do público. Superando tudo isso, lançaram gradualmente pequenas scooters elétricas. Essas scooters se mostraram tão econômicas e duráveis que rapidamente ganharam popularidade no mercado. O primeiro grande sucesso da KJ Motor veio com o lançamento de um mini carro elétrico chamado People's EV. O preço desse veículo era metade do de outros carros elétricos e o desempenho também era excelente. A KJ Motors sempre teve como princípio oferecer mais tecnologia a um preço baixo. E isso foi o que a diferenciou de outras empresas. Enquanto os olhos do mundo estavam voltados para veículos elétricos caros como o Tesla Model 3 e o BY, a KJ Motors continuava pesquisando discretamente veículos elétricos baratos e acessíveis. Em colaboração com mecânicos e engenheiros locais, eles desenvolveram gradualmente sua própria tecnologia de baterias, o que reduziu consideravelmente os custos. Hoje a KJ Motors vende seus veículos elétricos não apenas no Japão, mas também em muitos países asiáticos e europeus. Sua visão é clara: levar veículos elétricos a todos os lares. E é por isso que eles surpreenderam o mundo todo ao lançar seu novo carro por 7 mil dólares americanos. Agora que você conhece a interessante história da KJ Motors, vamos em frente e descobrir o que torna seu novo carro tão especial a ponto de preocupar até mesmo a Tesla e a BYD. MyBot teve 7 mil dólares americanos. A estreia explosiva do MyBot foi digna de um filme. Quando a pequena empresa japonesa, KJ Motors Co. Motors, lançou repentinamente seu carro elétrico, o Maybach, ninguém imaginava que toda a indústria seria abalada pelo seu preço.
O Mi Bot chegou ao mercado por apenas $7.000 americanos e causou grande alvoroço. Em um momento em que o mundo estava de olho nos carros caros da Tesla e nos carros de alta tecnologia da BY, o Mi Bot surgiu discretamente para realizar o sonho daqueles que desejavam um carro elétrico, mesmo com um orçamento limitado. Após o lançamento, as fotos e vídeos do Mi Bot viralizaram nas redes sociais. As pessoas começaram a dizer que conseguir um carro tão fofo, compacto e inteligente por um preço tão baixo era como um sonho. O Mi Bot virou tendência no Twitter e milhões de pessoas curtiram, principalmente em um país como o Japão, onde as pessoas preferem coisas compactas e econômicas. O Mi Bot conquistou corações. Especialistas do setor também ficaram surpresos. Eles não conseguiam entender como a KG Motors fabricava um carro tão barato, enquanto os veículos elétricos de outras empresas ainda eram vendidos por preços muito mais altos. Após a entrada da Miyot no mercado, a pressão sobre as grandes marcas para reduzirem seus preços também aumentou. O lançamento da MyBot provou que, com a mentalidade e a tecnologia, certas pequenas empresas também podem desafiar as grandes marcas. Características e tecnologia do Miyot. O maior sucesso do Miyot não está apenas no preço, mas também nas suas características. Este pequeno carro disponível por apenas $7.000 americanos pode parecer simples, mas possui tecnologia e design que o diferenciam de outros veículos elétricos mais caros. Em primeiro lugar, falando sobre seu design, o Miyot foi completamente concebido levando em consideração o trânsito do Japão e as ruas estreitas das cidades. Seu design compacto e leve o torna confortável para dirigir mesmo em vias congestionadas. Ele foi projetado para uma única pessoa, permitindo que viajantes individuais nas cidades ocupem espaço desnecessário. Seu interior também foi projetado com muito bom gosto. Com assentos leves, painel digital e controles básicos, ele oferece tudo o que você precisa em um veículo elétrico moderno. Sua suspensão e pneus foram especialmente projetados para as ruas da cidade, garantindo uma viagem suave mesmo em pequenos buracos e curvas. Agora vamos falar sobre o coração do veículo a bateria. No Miyot KG Motors utilizou uma bateria fosfato de ferro lítio, desenvolvida por ela mesma. Essa tecnologia criou um equilíbrio perfeito entre preço e desempenho. A especialidade da bateria LFP é sua capacidade de suportar um número máximo de ciclos de carga, ou seja, ela não se danifica facilmente em ST. Além disso, é mais barata e segura do que outras baterias de íon lítio. O risco de fuga térmica é mínimo, ou seja, não há possibilidade de explosão ou danos por superaquecimento. Essa é a razão pela qual a KG Motors desenvolveu sua própria tecnologia LFP, deixando de lado as baterias caras de outras empresas. Falando em autonomia, o MyBot percorre facilmente de 120 a 150 km com uma única carga. Essa autonomia é suficiente para o uso diário na cidade. E o melhor é que leva apenas de 4 a 5 horas para carregar completamente. Ou seja, você o coloca para carregar à noite e sai pela manhã. A compactação do Mi Bot é seu grande diferencial. Em países como o Japão, onde o espaço é limitado, o Mi Bot é perfeito. Com cerca de 2 metros de comprimento e 1 metro de largura, o MyBot é muito fácil de estacionar. Enquanto SUVs e sedãs grandes ocupam bastante espaço, você pode estacionar o Mi Bot na frente de casa,
ou até mesmo em um pequeno espaço dentro de um apartamento. Além disso, as pessoas também apreciam a baixa necessidade de manutenção do Mi Bot. Sua bateria e motor foram projetados de forma a exigir pouca manutenção e suas peças de reposição são baratas. Assim, seu proprietário não precisa gastar muito. A especialidade da Miyot é oferecer às pessoas uma opção barata, durável, fácil e inteligente. E sua tecnologia de bateria, LFP, provou que não é necessário que apenas produtos caros conquistem o mercado com a inovação certa. A KG Motors equipou este carro com tudo o que um cidadão urbano comum precisa, removendo itens desnecessários, o que reduziu o preço sem comprometer o desempenho. É por isso que os japoneses hoje consideram o Miyot o carro urbano perfeito. Sua compactação é excelente. A tecnologia de baterias e o preço acessível tornaram o Mi Bot um desafio para gigantes como a Toyota e a Tesla. Resta agora saber se a história de sucesso do Mi Bot se repetirá em outros países. Números de vendas e comparação com a Toyota. Desde o lançamento do Mi Bot, todos ficam surpresos com seus números de vendas. Quem viu o Mi Bot ou ouviu falar dele começou a se perguntar como um carro elétrico tão barato e bom poderia ser fabricado. Milhares de unidades do Mi Bot foram vendidas no primeiro mês de seu lançamento, e a velocidade com que os pedidos estão chegando causou um grande alvoroço no mercado. No Japão, onde a Toyota costumava dominar o segmento de veículos elétricos, o Mi Bot tornou a competição interessante logo em sua chegada. Uma grande empresa como a Toyota, que reinou no Japão por muitos anos, com seus carros elétricos e híbridos, agora precisa repensar seus planos por causa do Mi Bot. Segundo relatos, em apenas 6 meses desde o seu lançamento, as vendas do Mi Bot ultrapassaram as de alguns modelos de veículos elétricos da Toyota, especialmente a linha de veículos elétricos compactos, que antes tinha um preço intermediário e perdeu espaço para o Mi Bot. O motivo é claro. O preço do Mi Bot é cerca de 1/3 da Toyota, e seus recursos são tão bons que o consumidor comum o considera mais adequado. Os preços dos veículos elétricos da Toyota ainda variam entre $18.000 americanos e $25.000 americanos, enquanto o Mi Bot está disponível por apenas $7.000 americanos. Em um país como o Japão, onde a maioria das pessoas busca veículos pequenos baratos e duráveis para as cidades, o Mi Bot tirou o sono da Toyota. Agora a Toyota também está sob pressão para reduzir o preço de seus veículos elétricos compactos ou lançar novos recursos. O enorme sucesso de vendas do Mi Bot mudou o cenário do mercado. Agora as pessoas procuram veículos elétricos acessíveis como esse em vez de modelos mais caros. Nas redes sociais, as pessoas estão elogiando o Mi Bot, chamando-o de Admiki EV, carro elétrico popular. Além disso, ofertas de concessionárias e parcerias para o Mi Bot começaram a chegar de muitos outros países. A KG Motors não se limitou apenas ao Mi Bot. Mesmo antes disso, a empresa lançou alguns pequenos veículos elétricos no mercado, como o KG, um veículo elétrico de 2 lugares vendido por cerca de $11.000 americanos, que também foi bem recebido. Além disso, uma de suas scooters elétricas, o KG Glide, tornou-se bastante famosa, fazendo sucesso entre entregadores e trabalhadores de escritório na cidade. Tudo isso proporcionou à KG Motors uma boa experiência que permitiu o lançamento de um carro como o Mi Bot. A empresa afirma que, em breve, lançará uma versão familiar na qual 2 ou 3 pessoas poderão se acomodar confortavelmente e que o preço também será acessível. Fica claro, portanto, que a KG Motors não pretende se limitar ao Mi Bot.
as vendas do Mi-Bot deram início a uma nova corrida no mercado de veículos elétricos. Isso serve de alerta para uma grande empresa como a Toyota. As pessoas estão cada vez mais interessadas em veículos baratos e econômicos. Por que surgiu a necessidade de veículos elétricos acessíveis? É fácil entender o motivo. No Japão e em outros países, todos sonham com veículos elétricos. Mas a realidade é que a maioria das pessoas não tem condições de comprá-los. Carros de grandes empresas como Tesla e BYD começam em um mínimo de $25 mil americanos a $35 mil americanos, o que está fora do orçamento da maioria das pessoas. Em países como o Japão, onde as pessoas estão acostumadas a casas pequenas, menos vagas de estacionamento e um estilo de vida econômico, comprar um veículo elétrico tão grande e caro não está ao alcance de todos. É por isso que as pessoas queriam um carro que fosse barato, fácil de dirigir e que exigisse menos manutenção. A Mi-Bot captou essa demanda do público. Por apenas $7 mil americanos, o Mi-Bot oferecia tudo um que o cidadão comum desejava, com design compacto, capacidade para uma única pessoa, autonomia decente e, o mais importante, um preço acessível. As pessoas começaram a dizer que este era o verdadeiro veículo elétrico para o cidadão comum. Após o lançamento do Mi-Bot, milhares de pessoas que sonhavam em comprar um veículo elétrico começaram a adquiri-lo, pessoas que até então se limitavam apenas a Tesla e a BYD. A popularidade do Mi-Bot deixou claro que as pessoas agora preferem opções inteligentes e acessíveis em vez de veículos caros e sofisticados. Agora vamos falar sobre o impacto na Tesla e na BYD. Após a chegada do Mi-Bot, houve um alvoroço nas sedes de ambas as grandes empresas. Tanto a Tesla quanto a BYD ficaram surpresas com o fato de uma pequena empresa japonesa ter conseguido abocanhar uma fatia de seu mercado. Até então, ambas acreditavam que ninguém poderia competir com elas. Mas o Mi-Bot as fez repensar essa ideia. Um executivo da BYD chegou a dizer que não esperavam que um produto tão barato e bem-sucedido chegasse ao mercado tão cedo. Ao mesmo tempo, a Tesla também afirmou que agora planeja se concentrar em veículos elétricos de baixo custo para não perder sua posição de liderança. Além do Mi-Bot, a KG Motors já vendeu diversos veículos elétricos, como a scooter elétrica KG Glide, uma opção barata e confiável para uso urbano. Além disso, lançaram um mini carro de 2 lugares chamado KG, com preço em torno de $11 mil americanos. Ambos os modelos tiveram boa aceitação entre a classe média. A experiência adquirida com esses lançamentos os ajudou a criar um produto de sucesso como o Mi-Bot. O lançamento do Mi-Bot mudou a forma como o mercado de veículos elétricos era encarado. Agora existe uma pressão sobre as empresas para que saiam do segmento premium caro e fabriquem veículos que estejam ao alcance do orçamento do cidadão comum. O Mi-Bot provou que até um carro barato pode ser bom e conquistar o coração das pessoas. Agora o desafio está lançado para a Tesla e a BYD entrar nessa competição e oferecer veículos acessíveis. Será interessante ver quem sairá vitorioso nessa batalha, as gigantes tradicionais ou novos concorrentes como a KG Motors. Desafios aguardam o Mi-Bot. Embora a Mi-Bot tenha gerado grande repercussão no Japão após seu lançamento estrondoso e conquistado o coração de milhares de pessoas, seu caminho não é fácil. Não se trata de uma garantia de que a Mi-Bot dominará o mercado sozinha por muito tempo. Junto com o sucesso, alguns desafios estão surgindo.
os quais, se não forem superados a tempo, podem frear seu crescimento. O maior desafio é o fornecimento de baterias. O principal diferencial da Maybot é sua tecnologia de baterias LFP acessível e considerada mais barata e confiável em comparação com outras empresas. No entanto, os preços das matérias-primas necessárias para as baterias LFP, especialmente o lítio e o fosfato, estão em constante aumento. Além disso, o fornecimento desses materiais depende de países como a China. Se houver algum problema no fornecimento, ou se os preços subirem ainda mais, o custo do Mi Bot também poderá aumentar. O maior desafio para a empresa será manter a cadeia de suprimentos de baterias robusta e os preços sob controle. O segundo desafio é a escala de produção. Até o momento, a empresa está com dificuldades para atender à demanda por MIBO. Os pedidos têm sido tão numerosos que as filas de espera nas fábricas estão aumentando. Se a KD Motors não conseguir aumentar a produção rapidamente, os clientes podem ficar insatisfeitos e perder a confiança. E em um mercado tão dinâmico como o japonês, é fundamental manter o cliente satisfeito. O terceiro desafio, muitas vezes oculto, são as regras e regulamentações. Os padrões de segurança e as normas de emissão relacionados a veículos elétricos estão em constante mudança no Japão e em outros países. Os governos agora esperam testes e padrões de qualidade mais rigorosos das empresas de veículos elétricos. Se a Mi Bot não conseguir atualizar seus modelos de acordo com essas normas, poderá enfrentar problemas para obter a aprovação. Agora vamos falar sobre a Mi Bot e seus concorrentes locais. A rapidez com que o Miyot conquistou o mercado deixou outras montadoras japonesas cautelosas, especialmente a Honda e a Nissan, que agora começaram a prestar atenção a esse segmento. A Honda, já famosa por fabricar carros compactos no Japão, também está trabalhando em seu pequeno modelo elétrico, que poderá ter preço semelhante ao do Miyot. Ao mesmo tempo, o plano da Nissan de entrar no segmento de mini veículos elétricos também veio à tona. Além dessas empresas como a Suzuki e a Datsun, cujos carros compactos dominam o mercado japonês, outras estão se preparando para competir com a Miyot no segmento de veículos elétricos compactos. Elas já possuem grandes fábricas, uma rede de concessionárias mais robusta e uma marca de grande prestígio. Nessa situação, a competição pode ser mais difícil para a Miyot. No entanto, a vantagem da Miyot é que ela primeiro captou a atenção dos clientes, mas agora terá que trabalhar continuamente em sua tecnologia e qualidade para manter a confiança dos consumidores. A Mi Bot precisará lançar novos modelos inovadores, além de seus produtos já existentes, para se manter à frente da concorrência. O sucesso da Miyot abriu um novo caminho no mercado, mas a empresa enfrenta grandes desafios, como o fornecimento de baterias à produção, as regulamentações governamentais e a concorrência local. Agora resta saber como a KD Motors lidará com esses desafios e se a magia dos Miyot continuará nos próximos anos. Mas uma coisa é certa, o mercado de veículos elétricos não será mais o mesmo, e a competição ficará ainda mais interessante. O enorme sucesso do Mi Bot mudou completamente a cara do mercado japonês de veículos elétricos. Até então, acreditava-se que veículos elétricos eram apenas para ricos carros grandes, caros e de alta tecnologia. Mas o Mi Bot mudou essa percepção. A forma como as pessoas adotaram o Mi Bot após o seu lançamento mostrou claramente que em países como o Japão e outros na Ásia, a preferência por veículos elétricos pequenos e acessíveis
está crescendo. Em um país como o Japão, onde a maioria das pessoas compra um carro para viajar sozinha ou em dupla, e onde o espaço para estacionar é limitado, um carro compacto como o Maybot se encaixa perfeitamente. As pessoas começaram a dizer que finalmente chegou um veículo elétrico que atende às suas necessidades e ao seu orçamento. O sucesso da Mayotte também provou que os consumidores não estão mais dispostos a gastar dinheiro com estilo e luxo. Agora as pessoas querem opções duráveis, acessíveis e que se encaixem no seu dia a dia. É por isso que a Maybot conquistou uma posição sólida no mercado de veículos elétricos em muitas cidades do Japão em apenas alguns meses. Agora, além do Japão, muitos países asiáticos também estão demonstrando interesse em veículos como o Maybot. Pessoas em países como Tailândia, Filipinas e Índia também estão demandando veículos elétricos acessíveis. Surge então a pergunta: qual será o próximo passo da KG Motors? Será que eles vão parar apenas com o Maybot? A resposta é definitivamente não. A visão da empresa sempre foi ambiciosa. Ao lançar o Maybot, a empresa deixou claro que seu objetivo é levar veículos elétricos a todos os lares. Agora, a empresa se prepara para lançar uma versão familiar do Maybot, na qual 2 ou 3 pessoas poderão viajar confortavelmente. Além disso, planejam atualizar o modelo de 2 lugares KG E1 e relançá-lo com novos recursos. O foco da KG Motors não se limita mais ao Japão. A empresa planeja entrar também em países asiáticos, onde o mercado de veículos elétricos ainda está em seus estágios iniciais. Sua equipe está em negociações com países como Índia, Indonésia e Malásia para que o Maybot e outros modelos da marca possam ser lançados nesses locais também. A empresa também observa que um modelo como o Maybot pode ser muito apreciado em cidades pequenas da Europa, pois a demanda por veículos compactos e econômicos está crescendo também nessa região. O plano de longo prazo da empresa é tornar os veículos elétricos acessíveis a todos, e não apenas um produto de luxo. Eles também estão trabalhando para aprimorar sua tecnologia de baterias e o processo de produção, de modo que veículos mais acessíveis e duráveis possam ser fabricados no futuro. Em suma, o Maybot não só transformou o mercado japonês, como também inspirou uma nova ideia em toda a Ásia, a de que os veículos elétricos não precisam ser caros. Agora, o próximo passo da KG Motor será replicar esse sucesso em maior escala e disponibilizar seus veículos para mais pessoas. Resta saber como outras grandes empresas se adaptarão a essa mudança. Mas é certo que a KG Motors demonstrou com sua visão que a era vindoura será a dos veículos elétricos pequenos e baratos. Você acha que os veículos elétricos pequenos e baratos são o futuro? Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal para receber mais informações interessantes sobre tecnologia.